Livro de Lucas, capítulo 7, versos 8, 9 e 10. Quem já achou? Ô Alex, me ajuda aqui um pouco. Não estou me escutando. Vamos lá, 1, 2, 3. Amém. Deus abençoe meus irmãos. Cadê o Wesley? Wesley, acabou tudo aí? Não é que eu vi um irmão ali que ele vai comprar uma camiseta também para a irmã Grazi. Gesiel, vai lá também. Depois combina de levar a banda lá para congregar lá um dia. Para o Gesiel tem que ser GG. Queridos irmãos, a fé é impactada por nosso comportamento, ou a fé é quem impacta o nosso comportamento? Irmãos, este episódio que os irmãos leram aconteceu numa cidadezinha chamada Cafarnaum. Cafarnaum fica na Galileia, no norte de Israel. Isso era o cumprimento de uma profecia que foi dita pelo ministério de Isaías, no capítulo 9 do seu livro, versos 1 e 2, a terra que foi angustiada não será entenebrecida, ele envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. É o Natalino que está ali? Deus te abençoe, bom te ver. Então, quando Jesus ouviu que o João tinha sido preso, Jesus voltou para Galileia e começou o seu trabalho, e justamente nesta região. Você sabe disso ao ler o livro de Mateus, capítulo 4, versos 13, 14, por ali. Então, Jesus começou o seu ministério nesta região. Tem duas palavras no livro de Isaías, capítulo 9, verso 2, que eu gostaria que vocês olhassem. A primeira palavra é entenebrecer, né? É uma forma de consternar, de deixar meio que envergonhado. E a outra é envilecer. Envilecer é tornar vil. Vil é imprestável, sem valor. Esta região que foi desprezada, tornada vil, agora está sendo enobrecida, está ganhando nobreza, e ganha nobreza porque está nela Jesus, o Filho de Deus. Bom,
Isto posto, a gente precisa pensar que Cafarnaum era uma cidade pequena, mas muito bonita, população boa, bem movimentada, e era uma das sedes da guarnição romana, do exército romano que ocupava a região onde estava. Aquela guarnição era comandada por um soldado que tinha o título de centurião. Centurião é um título parecido com um comandante de tropa, um tenente, um capitão, uma coisa por aí. Pois bem, nesse lugar, Jesus encontrou um homem que não era judeu, que não sendo judeu, não tinha conhecimento do Deus de Israel, mas Jesus disse que nem em Israel ele tinha encontrado uma fé igual daquele homem. É mais ou menos Jesus dizer, como dar um tapa na cara de quem acha que é muito crente, que ele consegue encontrar pessoas que têm mais fé do que muita gente que diz que é crente. E este é o caso. Então, o impacto desta fé sincera deste homem se refletiu na saúde de uma pessoa querida dele, que a gente não sabe quem é, porque não tem um nome. Mas aquela pessoa foi beneficiada porque um homem colocou a sua fé em ação. Uma fé tão grande que Jesus disse que nem em Israel tinha visto algo como aquilo. Por conta disso, nós todos somos levados ao pensamento de que certas características existem que vão além das qualidades que a gente quer mostrar moralmente ou socialmente. Veja o que está no verso 3 dessa mesma leitura do capítulo 7. Está escrito que este soldado romano não é judeu, não é hebreu, não é do povo de Abraão, nada disso. Ele é um romano. Esse homem ouviu falar de Jesus. E tudo começa a mudar quando nós damos ouvidos a quem fala de Jesus. Jesus é a solução para tudo aquilo de que qualquer pessoa precisa. E quem para ouvir sobre Jesus e alcança ter fé em Jesus, pode muito. Aqui está escrito que ele ouviu falar de Jesus. E porque ouviu falar de Jesus, ele enviou alguns funcionários, algumas pessoas, para conversarem com Jesus acerca de um funcionário dele que estava doente. Por certo, esse funcionário devia ser uma pessoa decente, para que um patrão pudesse se preocupar com a saúde dele a ponto de procurar Jesus. O pedido era simples. O patrão pediu para eu vir falar com o senhor, para o senhor ir lá em casa e curar o nosso colega de trabalho, o servo dele, o funcionário lá. Só que quando eles chegam perto de Jesus, eles pediram a Jesus e usaram uma frase que está no verso 4. Ele é digno. Ele é digno. O que é que deixa alguém, ou que faz alguém digno?
O verso 5 diz que a identificação daquelas pessoas, da dignidade deste homem, era a sua generosidade. Este centurião era uma pessoa de generosidade, era generoso. A Bíblia diz que a alma generosa prosperará. Numa versão que é amiga de gordo, diz: a alma generosa engordará. A generosidade, irmãos, é uma chave espiritual que abre muitas portas. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. É mais feliz quem ajuda do que quem precisa ser ajudado. Então veja, este homem, que não tinha nada a ver com a fé, com a igreja, com o povo de Deus, construiu uma sinagoga, um lugar de culto, uma congregação. Existem coisas que a gente não tem explicação. Quando o pastor Dirceu de Camargo dirigia a congregação do Jardim Cibele, eu fui lá um dia de culto, de uma quinta-feira, me parece, não tenho certeza se era quinta ou sexta. Levei minha esposa, a pastora Suzy. Era um trabalho de mulheres. Eu devia ter aqui talvez uns 3 meses que eu tinha chegado aqui. 2, não sei, pouquinho tempo. E quando ele me pediu para ir lá, eu disse que ia e ele riu. Ele riu porque naquela congregação tinha uma fama de que pastor não ia lá. Lá era sepultura de pastor. Mas naquele dia eu resolvi ir com a minha esposa, a irmã Maria Regente, mais umas irmãs aqui, eu não lembro quem. E eu estou no púlpito da igreja. Era uma igreja, talvez daqui na parede lá, mais estreita do que o tanque de batismo, assim, num morro pendurado assim. E ali eu tive uma visão, peguei um papel e desenhei, preguei na mão do pastor Dirceu e perguntei: tem coragem? Ele disse: eu tenho. E aí começou aquela construção daquele templo gigante que está lá hoje. O pastor Genilton foi quem substituiu ele, né? Na parte de acabamento daquilo. Um templo muito grande. Mas eu me lembrei disto para dizer aos irmãos que quando foi trator para tirar aquela terra toda, foram, sei lá, 200, 300 caminhões de terra, não sei, muita terra. Quando estava tirando aquilo, alguém gritou de uma janela lá: quebrar é fácil, quero ver fazer de novo. Mas aquela pessoa que disse isso era crente. Então, a fé daqueles irmãos ultrapassou muitas coisas. E nunca faltou nada de material. Dirceu contava que chegava na igreja, tinha lá um caminhão de areia, sei lá, 30, 50 sacos de cimento, pedra, ferro, e ninguém sabia quem era. Passados os tempos, a gente descobriu que tinha um vizinho que não era crente, não é até hoje. Ele que mandava material lá. E aí contava para os amigos dele, os amigos dele também faziam, e outros amigos também. E o pastor Dirceu envolvido com a igreja e a família dele, e aí levantou aquele templo. Louvado seja o nome do Senhor. Generosidade. A generosidade é uma chave
uma chave abençoadora. Quem aprende este caminho, duvido que volta atrás. Duvido. Eu duvido. Então, a turma está dizendo, ele é digno porque ele é generoso, ele construiu, ele edificou a sinagoga. Ocorre que isto por si só, irmãos, não é representativo da dignidade, porque há muitas pessoas que eventualmente fazem filantropia, contribuições, ajudas, mas são orgulhosas e gostam de publicar o que fazem. Vai dar um cachorro quente para alguém, diz, vamos tirar uma selfie para eu postar na minha rede social que eu sou bonzinho e estou te dando um cachorro quente. Mas este homem não era assim. Ele pessoalmente nunca disse que fez a sinagoga. As pessoas daquela região é que disseram, ele fez. Normalmente uma pessoa dada à generosidade não gosta de publicidade. Entende? Quem é dado à generosidade prefere o anonimato à publicidade. Jesus ensinou isto. Jesus falou assim, não deixa a tua mão esquerda saber o que a tua mão direita está fazendo. É mais ou menos assim, você não precisa sair publicando, não, deixa Deus trabalhar, Ele sabe como agir. Aquele homem era como muita gente boa que existe. Tem muita gente boa por aí. Tem muita gente boa por aí. Muita gente boa. Pessoas cujo caráter é elogiável. Pastor Jurandir trabalhava aqui comigo na sede. Ele era o copastor aqui, que hoje faz o papel pastor Gilson. Pastor Jurandir sempre gostou de evangelizar, ele tem um espírito de evangelista, graças a Deus por isso. E aqui vizinho, nós tínhamos uma vilazinha, que hoje é muito diferente, mas na época era bastante estranha. Pastor Jurandir juntou com um irmão, Akira. Cadê o Akira? Aquele lá. Eles arrumavam pão para mandar para aquele povo lá. Era muito pão, não lembro quantos, mas era muito pão. O resultado desse trabalho dos irmãos glorificou a Deus, transformando-se em alcance de pessoas para a glória de Jesus Cristo. Então, há pessoas cujo caráter é elogiável e às vezes mais elogiável do que muita gente da igreja. É que o pessoal da igreja ainda está sendo curado, transformado, lapidado, arrumado, né? Tem gente que não consegue ficar feliz por ajudar alguém. Ele acha que aquilo é um negócio estranho. Mas procura orar a Deus, buscar ao Senhor, falar com Jesus, para que Ele te ensine que é melhor dar do que receber. O centurião tinha uma boa reputação, e boa reputação é um requisito no serviço da obra de Deus. Lá no livro de Atos, no capítulo 6, quando a turma vai escolher os diáconos, tinha lá uns critérios. Não lembro qual era o verso, não sei se é 3.
Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões, olha lá, para ser diácono tem que ter diácono, presbítero, evangelista, pastor, tem que ter boa ação. Tem que ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria. São requisitos, está vendo? São requisitos. Há muita gente que, estando na igreja, às vezes por não vigiar, acabam por dar mau testemunho. E isto não é bom. Mas este homem aqui mostra que as pessoas que conheciam a ele davam testemunho dele. Aquele centurião não tinha cartão de membro, mas ele era generoso, ele era bondoso, era humilde e era estimado pelas pessoas que trabalhavam com ele. Era um ser humano. Há muita gente que ainda não aprendeu que cada patrão é um servo de Deus. Deixou o Satanás influenciar seu coração, achando que o patrão é Satanás, mas não é não. Ele é um instrumento de Deus para te dar o serviço para você levar pão para sua casa. Mas existem alguns patrões que são muito generosos e vão além do necessário, né? Roma escravizou muita gente, judiou de muita gente, coisificava pessoas, né? Muita gente era maltratada. Essa história de crucificação é a ideia romana, né? Queria humilhar alguém. Mas aquele centurião, vivendo no meio de um monte de porcaria daquela, decidiu que não ia ser como aquele povo. Ele seria generoso. E ele tinha lá um funcionário de quem ele gostava. E aí uma pausazinha também, né? A gente precisa servir onde estamos de tal forma que quando a gente sair de lá, alguém ache falta e não solte rojão dizendo graças a Deus que já se foi. Tem um hino antigo na harpa, não sei se é da harpa, agora eu não lembro, acho que não é da harpa não. Já se foi, já se foi, já se foi, todo o peso da minha alma já se foi. Quem conhece esse hino? A Damares conhece. Já se foi, já se foi, já se foi, todo o peso da minha alma já se foi. Às vezes tem congregação que tem vontade de cantar isso quando troca o obreiro, né? Mas aqui, graças a Deus, não tem isso não. Louvado seja Deus. Mas existem lugares que a pessoa sai e não deixa saudade. Tem um rei em Israel, não lembro o nome dele. A Bíblia diz que ele morreu e foi sepultado sem deixar de si saudade. Está escrito desse jeito, sem deixar de si saudade. Sabe o que é uma pessoa ir embora e a turma dizer graças a Deus que foi? Mas este funcionário não, ele era estimado. A turma da TV está afiada, ó. 2 Crônicas 21:20. Era da idade de 32 anos quando começou a reinar, reinou em Jerusalém 8 anos e foi-se sem deixar de si saudade. Imagina um sujeito que manda em tudo, quando vai embora a turma diz graças a Deus que foi, né? Então, este não, esse era uma pessoa que fazia diferença no seu ambiente, de modo que quando ele se ausentou, a turma achava falta. Mas em contrapartida, o patrão também era um homem decente, tão decente que se preocupou com a saúde do rapaz e foi atrás de Jesus por isso. Uma das maiores virtudes do ser humano é a bondade.
E esta bondade é tão importante que lá no livro de Gálatas, capítulo 5, ela está naquele bojo dos gomos, né? Do fruto do Espírito. Bondade. Tem pessoas que são bondosas e existem pessoas que são maldosas. Tem gente que é gente boa e tem gente que é gente esquisita, né? Bom, este homem, ainda que fosse muito importante na hierarquia do seu país, ele não demonstrava resquícios de orgulho, mas de humildade, de bondade. E todos nós sabemos que a bondade humana não é suficiente para a salvação de ninguém. Não é o fato de alguém ser bondoso que o credencia à salvação. A salvação só é alcançada pela graça de Deus, e a gente só consegue entrar na graça de Deus por um dispositivo espiritual inventado por Deus, que a gente deu o nome de fé. Pela fé temos entrada a esta graça na qual estamos firmes. Salvação não é pela fé, é pela graça, mas a gente entra na graça pela fé. Entenderam bem? Sim ou não? Ok. Efésios capítulo 2, verso 10 diz assim: nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as. Nos versos anteriores está escrito assim, que nós somos salvos pela graça. Então diga lá, pela graça. Vai até o verso 10. Para as boas obras. Somos salvos pela graça, para as boas obras. Entenderam bem? Então quem é salvo de verdade procura um caminho de fazer o que presta, de andar direito, de ser decente. Entenderam bem, sim ou não? Então, este centurião não era um cínico que tirava selfie de tudo que faz de bom para a turma bater palma. Ele tinha um testemunho de que amava o povo do Senhor e tinha demonstrado isso, porque amar também não é só de palavra. A Bíblia diz: filhinhos, não amemos de palavra. Está cheio de marido que diz que ama a esposa, mas atrai. Está cheio de marido que diz que ama a mulher, mas bate nela. Então, filhinhos, não amemos de palavra. Amor a gente traduz de 3 formas. Faz assim, ó. Quais são? Faz 25 anos que eu ensino isso. Vamos embora. Amor se traduz com gestos, com atitudes e com comportamento. É assim que a gente traduz amor. Então, Jesus atestou a personalidade daquele homem quando Jesus declara que nem em Israel ele encontrou tanta fé. Ele não buscava ser melhor do que ninguém. Ele só fazia o papel dele e fazia direito. A verdade é que quando Jesus decidiu ir na casa dele, ele se considerou indigno. E aí tem uma marca importante. Pessoas dignas normalmente não ficam dizendo: olha como eu sou bom, olha como eu sou legal, batam palma para mim. Não. Gente digna é humilde, sempre humilde. No verso 7 da leitura do capítulo 7 de Lucas, ele diz: eu não me julguei digno nem de ir conversar com o Senhor, quanto mais do Senhor entrar na minha casa. Mas se o Senhor mandar uma palavra, o meu servo vai sarar. E esta
última manifestação, o homem enviou amigos de confiança. Porque existem pessoas que olham a nossa dignidade, mas existem outras que conhecem os meandros da nossa vida. Não há pessoa que conheça mais um homem do que a sua esposa. E às vezes a pessoa é um tremendo instrumento, aspas, de estilo, na casa de Deus, e em casa é um problema. Então, quando uma esposa tem dificuldade de ouvir o seu marido pregando, por exemplo, é um indício de que às vezes a dignidade aparente não é tão ideal quanto alguém publica, não é? Então, existem pessoas que, apesar de imporem regras rígidas, são decentes, honestas, dignas, verdadeiras, sinceras. E as pessoas para quem ele estende esta regra, essa norma rígida, entende a necessidade delas. Por quê? Porque não é imposta de forma abrupta, rude, mas com clareza. A gente precisa aprender muito com Jesus. Jesus sempre foi claro, objetivo, e na clareza e objetividade de Jesus, ele mostrava o caminho certo. O centurião romano, que era uma pessoa estimada tanto por Deus quanto pelas pessoas, agora está dizendo para Jesus que não é digno de que Jesus entre na casa dele. Mas Jesus, irmãos, ele enxerga as coisas diferente de nós. A Bíblia diz que ele habita num alto e sublime trono, mas ele também habita com humilde. Ele está num alto e sublime trono, mas ele também entra numa casa de chão batido e fica lá. As pessoas às vezes confundem a condição econômica com dignidade, e há muitas pessoas que têm muito dinheiro e são indignas, e há muitas pessoas que têm pouco recurso e são absolutamente dignas. Eu fui pastor numa igreja muitos anos atrás, que era uma igreja muito rica, em outro estado, e havia lá muitas pessoas de muito recurso. Eu fui uma vez com a Suzy orar na casa de uma moça, apresentadora de programa de televisão infantil, Rede Globo, e era um peso ali. Mas eu fui também com a Suzy na Rocinha, uma casa de chão batido assim, tudo limpo, tudo organizado, tudo bonito, com flor ali, tudo. E ali reinava a paz e a felicidade. Então, todas as vezes que a gente fala de dignidade, a gente precisa lembrar que ela está para além da condição econômica. Muito embora existam pessoas que precisam, que carecem de assistência, de ajuda, mas uma pessoa digna, ela recebe ajuda até o ponto que ela mesma diga: agora eu já posso andar sozinho. Por exemplo, na assistência social da igreja, qual é a grande vitória, marcante vitória daqueles irmãos que trabalham na assistência social? É o dia que a pessoa, por si só, sem ser instada àquilo, mas por si só, diz assim: irmão,
Graças a Deus, foi muito bom até aqui, Deus me abençoou, sou muito agradecido, e agora eu quero começar a ajudar o outro. Essa é a grande vitória. Mas existem pessoas que não, que se acostumaram a serem assistidos. Mas Jesus ensina, irmãos, que é mais feliz aquele que pode contribuir com o outro, seja lá com quem for, do que aquele outro que precisa receber. Temos uma irmã mesmo da igreja, agora ela mora em Reginópolis, no interior, deixou muita saudade aqui, o nome dela é Isabel. A Isabel ia no supermercado com o marido todos os meses para fazer, como é que eles chamam? As pessoas mais antigas chamam, fazer despesa. Fazer despesa. Gente, eu estou vendo um buraco lá, o que é aquilo lá? Lá em cima na galeria lá, no teto. O pastor vê cada coisa, né, irmãos? O que é aquilo lá? A Isabel, ela ia no supermercado com o marido e ela precisava, hipoteticamente, de um pacote de arroz. Então ela comprava 2. Um de macarrão, ela comprava 2. O feijão, comprava. Tudo que ela comprava para a casa dela, ela comprava dobrado. Botava numa caixa, chegava em casa com o marido, José Carlos Bailey. Dobrava o joelho e ficava orando: Senhor, para quem que o Senhor quer que eu mando isso? Às vezes passavam meia hora, um dia inteiro, 2 dias, 3 dias. Na hora que Deus falava, essa aqui vai para fulano, botava no carro discretamente, ia lá, entregava, acabou a história. Mais de 20 anos aqui com a gente fazendo a mesma coisa, escondidinha. A Isabel também tinha uma outra mania. Comprava aqueles biscoitos de maisena ou de leite, ia no asilo, passava lá uma tarde ou um dia, aí pegava, levava chazinho numa garrafa assim, ia lá sentado do lado de um velhinho, de uma velhinha, molhava o biscoitinho lá, botava na boca do velhinho. Vocês nunca ouviram ela contar isso aqui na igreja? Dignidade, fazendo com a mão direita o que a mão esquerda não vê. Agora que eles já estão lá em Reginópolis, eu estou contando isso para vocês. Todas as vezes que você puder ajudar alguém, faça isto. Toda vez que você puder estender a mão, faça isto. Como o dirigente da congregação Savoy 2 ajudou a congregação do Nova Aliança. Quer ver uma coisa que me deixa feliz, irmão? É chegar numa congregação, uma construção de uma congregação, e descobrir que uma outra congregação enviou lá uma ajuda sem eu precisar pedir. É isso que me encanta. Mas às vezes há pessoas que parece que só enxergam até a ponta do nariz e não conseguem chegar mais longe que isso, esquecendo que o reino de Deus abrange tudo. Então, a fé daquele centurião estava calcada no seu senso de dignidade diante de Deus. Ele sabia que boas obras não eram suficientes para ser digno da presença de Jesus. Ele fazia boas obras, mas isso não deixava ele saber que o tornava digno da presença de Jesus. Muito embora ele fosse austero, honesto, bondoso, generoso, ele não se achava digno da presença de Jesus. Filipenses capítulo 3, verso 9, diz assim: que nós sejamos achados nele, em Jesus, não tendo a nossa justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então, não são as coisas que a gente faz que nos torna digno diante de Deus da presença dele, mas a nossa fé nele. Agora, esta fé nele não invalida que nós precisamos agir decentemente. Aliás, a Bíblia diz no livro de Tiago que a fé sem obras é morta em si mesma. A fé sem obras é morta em si mesma.
Todas as vezes que nós professamos a fé, a gente tem que viver segundo a fé que a gente diz que tem, não é? O centurião creu em Jesus, por isso pediu que Jesus enviasse uma palavra. Gente, a fé vai além do que a gente pode pensar, além do que a gente pode sequer pedir a Deus. Quando Deus envia a sua palavra, essa palavra produz um efeito que a gente não sabe avaliar. Isaías capítulo 55, verso 10, pastor Jurandir de vez em quando lembra disso ao falar de oferta. Isaías 55, 10 diz assim: assim como desce a chuva e a neve do céu, para lá não torna, mas regam a terra e a faz produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra, a palavra que sair da minha boca, ela não tornará para mim vazia, antes prosperará naquilo para o que a enviei. A palavra de Deus faz coisas que a gente não dá conta de entender. De alguma forma, aquele centurião soube do poder de Jesus Cristo, que Jesus é Deus. Ele sabia desta imensa autoridade que Jesus tem de mandar uma palavra e as coisas serem resolvidas. Em Mateus capítulo 15, verso 21, temos um caso muito parecido. Uma mulher que foi atrás de Jesus por causa da filha, ouviu coisas muito pesadas. Primeiro Jesus ficou em silêncio, depois disse que não ia atender, depois disse que não ia dar pão de filho para cachorrinho. Foi difícil, mas a mulher suportou tudo, e no final ela disse assim: mas os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu senhor. Ela não ficou com aquele nariz empinado, dizendo: não, mexeu comigo, agora vai ver com quem mexeu. Isso é coisa de menino que é dono da bola, mas não sabe jogar direito. Quem jogou bola quando era criança, que tirava para o ímpar, 2 ou 1, para escolher o time aqui? Quem já passou nessa aí? Não estou sozinho, né? Tinha um rapaz perto da nossa casa, que ele era o rico, né? O pai dele trabalhava na Volkswagen. E aí ele tinha a bola, que a gente chamava bola de capotão. Só que ele não era bom de bola, mas ele era o dono da bola. E aí a gente tirava 2 ou 1 quando era 3 times, ou para o ímpar quando eram menos pessoas, para fazer só 2. Aí eu escolho esse, escolho aquele, escolho ele. O pior era goleiro. O pior de tudo virava goleiro. E aí sobrava, se sobrasse ele sem alguém escolher, eu pegava a bola, botava de braço e ia embora. Essa mulher, ela disse: não, de verdade eu não me sinto melhor, não me sinto digno, não, se sobrar uma migalhinha já está bom para mim. Aí Jesus disse: mulher, grande é a tua fé. Uma pessoa que tem uma grande fé não é arrogante. Quem tem uma grande fé é humilde. Quem tem uma grande fé sabe baixar a cabeça. Quem tem uma grande fé sabe o seu lugar. Quem tem uma grande fé não se arroga dizendo eu mereço, porque quem tem uma grande fé, como este homem centurião, muito embora todo mundo diga que ele é digno, na hora de falar com Jesus ele diz: nem me achei digno de ir na tua presença, porque o Senhor é muito maior do que eu, muito melhor do que eu, muito mais alto do que eu, muito mais sublime do que eu. Todos nós, irmãos, somos iguais, pecadores, porque o pecado de Adão afetou todo mundo e lascou todo mundo.
Mas a forma com que manifestamos a nossa fé em Jesus faz toda a diferença. Então é preciso conciliar humildade com a ousadia necessária. E às vezes as pessoas acham que a ousadia mata a humildade, e não pode. Jesus deu a vida por nós para nos justificar diante de Deus e abrir um caminho para a gente, que Ele poderia dizer: não, só eu falo com meu Pai. Disse: não, a partir de mim está todo mundo autorizado a falar com meu Pai. Quando você for falar com Ele, fala no meu nome. Então, nós precisamos desta ousadia, mas com humildade. Nós não podemos chegar diante de Deus dizendo: Senhor, o Senhor me atende porque faz 30 dias que eu estou de jejum. O Senhor me atende porque, olha, eu subi na montanha durante, não sei. Não, irmãos. Não. O Daniel, tem um testemunho dele, que ele ficou orando lá. E não dava resultado, mas ele continuou orando. E não dava certo, e ele continuou orando. Depois de 21 dias apareceu um anjo lá, o Gabriel, né? Foi lá conversar com ele. Senhor Daniel, sua oração foi ouvida. Você é uma pessoa muito querida. E eu vim aqui para te atender. Não cheguei antes porque tive um probleminha no caminho, mas eu pedi ajuda lá do Miguel, resolveu, eu estou aqui. E aí contou lá as histórias. Daniel não brigou com ele, até que enfim chegou. Não. Quem tem fé sabe que Deus tem o absoluto controle das coisas. E porque tem o absoluto controle das coisas, sabe o momento certo. Eu costumo de vez em quando na oração dizer: Senhor, eu não sei pedir como convém, mas eu descanso na tua sabedoria, descanso na tua graça, no teu amor e no teu favor. Eu sei que o Senhor me ama, e se eu não sei pedir direito, o Senhor me perdoa, mas estou precisando de ajuda. Humilde. O que é que Deus pede de nós? Como é que está escrito na Bíblia? E agora, o que é que o teu Deus pede de ti? O que Deus pede da gente? O que Deus pede? Que a gente aprenda a andar em humildade diante dele. Leia lá, Deuteronômio 10:12. Leia, gente. É isso aí que Deus pede. Às vezes a pessoa fica inventando, enfeitando pavão. Não, irmãos. Tem umas coisas que às vezes a igreja esquece, né? Está escrito assim, se tivermos comunhão uns com os outros, nós oramos e saramos. Dá para acreditar na Bíblia? O problema é que às vezes a gente prefere inventar campanha não sei do que para curar não sei o que, mas mantém uma vida sem comunhão com o outro, com raiva de um, brigado com o outro. Uma questão de inteligência espiritual. Então, eu vou terminar lembrando, irmãos, o que Paulo escreveu aos Efésios no capítulo 3 da sua carta, verso 10. A multiforme sabedoria de Deus precisa ser conhecida. Precisa ser conhecida. E quando essa multiforme graça de Deus, multiforme sabedoria de Deus é conhecida, as coisas vão se ajeitando. Às vezes a gente quer engessar Deus e achar que Deus só trabalha do jeito que a gente acha.
Mas a gente tem que amadurecer para saber que Deus age de um jeito aqui, age de outro jeito ali, age de outro jeito lá. Tudo é de Deus. Um dia, o Paulo escreveu que Deus confiou para ele, Paulo, o evangelho da incircuncisão. E ele diz que Deus reservou para o Pedro o evangelho da circuncisão. É duas igrejas diferentes. É um de um jeito, outro de outro. Um reformado e outro pentecostal. Um calvinista e outro arminiano. Uma vez eu estava numa roda de colegas teólogos, né? Aí perguntaram assim: e o senhor, pastor Deiró, é calvinista ou arminiano? Eu disse: eu sou carapicuibano. Eu não estou preso nem a um e nem a outro. Quando os dois nasceram, a igreja já tinha 1500 anos. Como é que eu vou ficar preso num negócio desse? Irmãos, Deus trabalha, Deus age, Deus cuida, e Ele não inventou uma receita de bolo, não, é desse jeitinho aqui, não, é fé no Senhor Jesus, honestidade no que faz e no que fala, decência nos empreendimentos pessoais, sociais ou profissionais, e Deus vai cuidando do que precisa ser cuidado. Então, meus irmãos, aquele homem disse assim: diga apenas uma palavra e o meu criado vai sarar. E Jesus, irmãos, deseja fazer muito mais do que mandar uma palavra para a tua casa. Ele deseja morar na tua casa. É a palavra de Deus em nome de Jesus. Que Deus abençoe.